Olá, seja bem-vindo à STP-TV. O turismo deve ser uma alavanca para a economia. Mas será que a promoção dos destinos turísticos da lusofonia acompanha essa necessidade? Hoje vou estar à conversa com a jornalista Carolina Morgado. O tema, turismo, indústria para profissionais. Para já, fico com esta reportagem. Karen Blixen disse em África Minha que os sonhos, como os aromas, recusam-se a revelar os seus segredos em palavras. África é assim. Tem que se viver, tem que se sentir, tocar, ouvir, cheirar e saborear. Numa partilha das Áfricas de cada um. As memórias, o imaginário, as cores, os cheiros, o sol, a lua, os contrastes, a harmonia, o equilíbrio, a calma, as dúvidas e as inquietações. Encontramos aqui a nossa própria África. Não existem filmes, livros ou fotografias que possam descrever e relevar na perfeição esta África de contrastes, de saberes e sabores tão diferentes e tão diferentes também nas cores. De volta para dizer o quê? Para dizer que se é uma coisa que a mim me irrita especialmente, eu vou começar o programa não propriamente da forma mais simpática, falando de uma irritação, mas se é uma coisa que me irrita profundamente é saber que uma indústria, como é o caso do turismo, muitas vezes, no espaço da lusofonia, refiro mais concretamente aos PALOP, aos países africanos de língua oficial portuguesa, fico sempre com a sensação ou com a percepção que a gestão do turismo por parte dos entes públicos, as direções gerais de turismo, as agências de turismo, de uma forma geral, estão entregues a políticos, a gente que não é profissional dessa indústria. Talvez, do meu ponto de vista, para se falar de uma indústria de turismo nesses países, talvez fosse bom começar-se logo por aí, por entregar a direção ou a gestão do turismo da parte pública a profissionais do turismo. Hoje eu tenho comigo uma profissional do turismo, uma profissional, nesse caso, de comunicação da indústria do turismo, Carolina Morgado, uma guineense, uma jornalista, que começou, e eu soube agora, antes de entrarmos para aqui para o estúdio, e em conversa com a Carolina, começou no Pincha, um jornal que quem tem a minha idade e quem tem um pouco mais anos do que eu refiro-me a gente de todo o espaço da lusofonia, sobretudo da lusofonia africana, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, obviamente, que era de onde era o jornal, Cabo Verde, Moçambique e Angola, lembrar-se-ão com certeza do No Pincha. Era uma imagem de marca de um certo nacionalismo, mas não é sobre o No Pincha, como nós vamos falar aqui, mas eu tinha que deixar essa nota sobre o No Pincha, que eu cheguei a ler enquanto muito jovem. Carolina Morgado, obrigado por estar aqui connosco. Muito obrigada. Hoje não vamos falar do No Pincha. Claro. Vamos falar, sobretudo, e mais do turismo e da sua atividade enquanto editora de uma revista de turismo, a Viajar, uma pessoa muito envolvida no processo de comunicação da indústria do turismo. Uma pergunta que eu quero e tenho que fazer para começarmos a conversa em grande e não de forma deprimida. Qual é o estado hoje para si, da comunicação do turismo nos diversos países africanos que conhece, obviamente, bem? São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Angola e Moçambique. E Guiné-Bissau. Efetivamente, os nossos 5 países de língua oficial portuguesa têm vários estádios de desenvolvimento no que ao turismo respeita. Temos o caso de Cabo Verde, que hoje está num patamar muito mais elevado. A seguir podemos dizer que temos Moçambique, que também tem um turismo já de alguma qualidade. Em São Tomé o turismo efetivamente está a começar, tem pequenas coisas que já atraem o turista estrangeiro. Angola apostou e tem apostado no turismo de negócios neste momento, até porque sabemos que Angola vem de uma recente guerra civil. Portanto, o turismo de lazer ainda é pouco conhecido. E depois temos a Guiné-Bissau, que sabemos que, por todos esses problemas político-sociais, tem deixado o turismo para trás, embora seja um país também com grande potencial do turismo. Mas no que respeita à comunicação, esses países, nos grandes centros emissores de turistas, eles não são conhecidos. Efetivamente, porque ainda não se deram a conhecer.
Portanto, tem que ser um passo, neste momento, aqueles que já têm infraestruturas, mesmo no caso da Guiné, em que ainda estão a dar os primeiros passos, tem que se dar a conhecer nos grandes centros de decisão, nos grandes mercados de emissores turistas que efetivamente são europeus, neste momento. E são, obviamente, os europeus que mais procuram qualquer um destes países como destino. Aliás, são os europeus que mais procuram a África como destino, não é? As estatísticas dizem-nos isso. Logo, sendo eles os principais consumidores do nosso produto, tem que ser para eles também que nós devemos canalizar objetiva e, essencialmente, a nossa comunicação. Dizia-me a Carolina que a comunicação é quase que ausente ao nível desses países. Ou seja, não se trabalha a marca país, não se trabalha a marca turismo, como produto, em grande parte desses países. Cabo Verde será talvez a exceção, porque, enfim, tem operadores que são players fortes até em alguns dos mercados, enfim, Espanha, Itália, se bem me lembro também, incluindo também Portugal. Sendo assim, o que fazer em termos concretos para dar essa dimensão comunicativa do turismo dos diversos países africanos? Vamos fazer aqui uma abordagem genérica, que é para as pessoas entenderem o que é que se pode fazer a esse nível. Ficar só por ter espaços em feiras internacionais ou ir-se ainda mais longe e muito mais longe nessa abordagem? Eu, na minha opinião, o grande problema é a necessidade de criação de uma marca, porque só o nome país não chega. Até porque muitas vezes nem sabem onde é que esses países estão. Portanto, é preciso criar uma marca turística. O que é possível, o que é que atrai, que pode atrair ao primeiro olhar o turista estrangeiro? Portanto, é uma questão de marca primeiro. Portanto, tem que se criar uma marca turística. Moçambique quer o quê? Quer promover as suas praias. Então tem que criar uma marca própria. E eu dou muitas vezes como exemplo Dubai. Dubai é um país que há muito pouco tempo nem sabia que existia. Era um deserto à beira Era um do deserto, mar, era um sim. deserto. E hoje criou uma marca turística que envolve milhões de turistas anuais. E hoje, quando nos falam do Dubai, sabemos o que é que as pessoas vão lá encontrar. É o luxo, é o glamour. Outro exemplo que eu dou muitas vezes, as Maldivas. Mesmo quem nunca conheça, nunca tenha ido às Maldivas, quando ouve falar das Maldivas, foi uma marca que foi criada, a marca das praias, de praias idílicas. Da exclusividade até. Da exclusividade, pronto. E cada um dos nossos países tem primeiro que criar a sua própria marca, a forma como ela vai chegar, a forma como ela pretende comunicar aos mercados emissores. Cabo Verde recentemente criou uma marca que eu considero que não faz jus ao país. Que são as várias ilhas com as várias cores. Foi criada por uma empresa internacional que apoiou na criação de marca, mas de facto não faz. A pessoa não entende. Em termos de simbólico, fica um pouco aquém. Pois, as pessoas não entendem o que é que querem, o que é que vão ver, o que é que vão encontrar. A não ser as praias do Sal e da Boa Vista, as pessoas nunca sabem depois o que é que vão encontrar. Portanto, a questão primeira é de marca. A segunda questão tendo uma marca forte, a segunda questão é a quem é que vamos passar essa mensagem. Porque o país tem que conhecer também que tipo de turistas é que pretende ter. Se é um turista de alto luxo, se é um turista de mochila nas costas, como nós costumamos dizer. Pronto, que é para ficar claro. O que turistas é que eles querem? A partir daí, que formas é que podem chegar estes turistas? Como nós sabemos, há várias formas de chegar. Feiras internacionais é uma forma, desde que a presença seja digna e condigna, é possível, mas não chega. Hoje a internet é importante. Há vários países que, inclusivamente, nem sites de turismo têm. Ou se têm, são muito fracos e... Muito incipientes e mal colocados, mal geridos. Portanto, a internet é uma forma também importante de comunicar. Depois, temos a outra forma, que é pegar na mala e sair e bater as portas. Porque nós temos que estar onde os turistas estão. Portanto, cada país tem que estar
cada vez mais próximo do turista, para o convencer, próximo dos turistas, próximos dos operadores turísticos, próximo das agências de viagens, porque em muitos países as pessoas ainda continuam a ir à agência de viagem comprar a sua viagem através do seu operador turístico e não vai muito à net. Portanto, há várias formas de chegar ao turista. Temos é que saber, primeiro, o que é que queremos para cada um dos nossos países. Carolina, disse agora uma coisa que, enfim, que me despertou a atenção. Começou logo por falar, em termos de promoção, de um espaço que acaba por ser o encontro do público, também o encontro de operadores, o encontro de países, o encontro que são as feiras, o encontro de vários players dessa indústria, que vai desde o consumidor até, efetivamente, até os emissores Claro. e até a indústria em si. A Carolina é uma pessoa que tem viajado muito por feiras de turismo e que viaja habitualmente e regularmente pelas feiras internacionais de turismo. Como é que os nossos países estão posicionados nelas e como é que vê, por exemplo, o caso de São Tomé e Príncipe, como é que vê a presença de São Tomé em algumas dessas feiras? Quer dizer, o país, São Tomé e Príncipe, fez essa opção de começar a sua promoção pelas feiras. E como é que tem visto isso tudo? Enfim, diga-nos qual é a sua experiência a esse nível. Pronto, eu tenho feito as grandes feiras internacionais, não só na Europa, mas como também nos Estados Unidos. E, de facto, na Europa, os nossos países não têm presença praticamente nenhuma. Tem um pequeno stand. Porque também a promoção é um investimento. Claro. E muitos dos nossos países também não têm, neste momento, condições para o fazer. Porque exige muito dinheiro. Daí é que muitas vezes eu digo que a promoção não pode ser feita só pelo Estado, mas também não pode ser feita só pelos privados. Portanto, tem que haver uma parceria em que todos têm que dar a sua contribuição monetária para que o país seja promovido. Seja, porque todos têm que financiar a promoção, a marca, inclusive. Assim. Porque o país não pode, promove-se, mas quem vai diretamente ganhar também são os empresários, que têm as suas unidades hoteleiras de animação, que têm, portanto, todas as infraestruturas turísticas. Portanto, o que eu estava a dizer é que nas feiras a nossa presença ainda é muito insípida. São pequenos stands e além disso, as pessoas que também estão nos stands também não são grandes conhecedoras do turismo. Portanto, também há outra área que é a formação, que também é muito importante, porque tudo depois é que faz o bolo. E a maior parte das feiras que eu tenho ido está um ou outro país. Ou está Cabo Verde, ou está Moçambique. Moçambique, por exemplo, esteve agora numa feira, recentemente, em setembro, no Brasil, em que fez um bom trabalho. Aí dou os parabéns a Moçambique. Inclusive, organizou um seminário sobre investimentos turísticos em Moçambique. Portanto, o nome Moçambique foi falado numa feira do Brasil, em que estavam operadores de todos os países do mundo, inclusive americanos. Norte-americanos. Portanto, o que eu digo é que ainda é insípido, tem que haver mais agressividade no bom sentido, temos que mostrar que estamos ali. O ano passado, por exemplo, eu estive na Feira de Berlim e visitei os vários pavilhões. E, efetivamente, o pavilhão de África é o pavilhão que estava com o maior número de gente. A África num todo, não é? A África num todo, como uma marca também. Sim, a África, portanto, nessas grandes feiras, cada pavilhão está destinado a uma área do globo. E, de facto, o continente africano era o que estava com maior procura, o que quer dizer que o turismo europeu está a procurar cada vez mais a África. Os Botsuana, a África do Sul, Namíbia, outros países, a Namíbia, Quénias, outros tradicionais. países, claro, do sul de África, mas os nossos países, os que estavam, tinham uma presença muito insípida, muito mal organizada, portanto não havia ali grandes presenças e nós temos que fazer isso. Em alguns sítios temos que fazer isso. Temos que ir com garra e mostrar que estamos aqui. Somos países pequenos, em alguns casos, mas estamos aqui. O próprio Cabo Verde, a sua promoção é muito insípida. Ainda é muito insípida. Muito trabalho para fazer à frente.
Cabo Verde tem o apoio das grandes cadeias hoteleiras que investiram em Cabo Verde, que também querem o retorno do investimento, claro, e que têm ajudado Cabo Verde. Mas só isso não chega. O governo tem que, as entidades oficiais, seja câmaras municipais, seja governo, portanto, têm que juntar-se ao setor privado e dizer: temos que ir para a frente, é a única forma. Isso é um desígnio. É a única forma, porque o turismo está provado que o turismo é um fator de desenvolvimento económico e social importantíssimo. É uma indústria muito importante, cria muitos empregos. Cria riqueza, cria emprego, e os nossos países sabemos que o problema do desemprego é gravíssimo e é por aí que se tem que começar. Dizia-me também um bocadinho, dizia agora, aliás, que nas feiras ainda é tudo muito insípido ao nível dos nossos países. Existe um posicionamento, ou seja, estão lá, existe presença, mas falta, sobretudo, o quê? Imagem e mais agressividade na abordagem. O que é que falta, efetivamente, que é para tornar a coisa mais interessante do ponto de vista de se alterar esse estado de insipidez para algo com mais interesse e com mais e possa dar mais resultados? O que é preciso fazer-se mais ainda ao nível das feiras, da presença e do posicionamento das feiras? Porque é um investimento, de facto, forte, conseguir ter lá um stand, conseguir ter lá gente, conseguir ter alguma animação, mas achei interessante o exemplo que a Carolina Morgado deu da postura de Moçambique na tal feira no Brasil, que é, para além de oferecer aquilo que é típico e normal da indústria turística fazer, ofereceu também uma reflexão e uma solução empresarial que foi promover uma conferência sobre o investimento no turismo em Moçambique. Isto pode ser um caminho, não é? Dar um outro conteúdo e aproveitar o momento para dar um outro conteúdo e para promover a captação de negócios para o país. Essa é uma alternativa, por exemplo? Também pode ser. Pode ser. Temos que fazer sentir que estamos lá. Porque a nível da animação, por exemplo, é muito fraca. Mesmo na feira aqui de Lisboa, que é uma feira que se pretende que seja um hub da lusofonia, o que quer dizer juntar os empresários dos nossos países com empresários europeus que foram convidados para a feira a BTL convidou 400 operadores turísticos europeus. Portanto, a ideia é juntá-los também aqui em Lisboa com os empresários dos nossos países para venderem e comprarem, portanto, para haver negócio. Isto também tem acontecido muito pouco em relação aos nossos países. Embora a BTL nos últimos 4 anos fale de pretender que a Feira de Lisboa seja um hub da lusofonia, incluindo também o Brasil nesse caso, mas os nossos empresários, os dos PALOPs, ainda têm aproveitado muito pouco esta feira. Aqui uma margem enorme ainda. Portanto, há uma margem enorme. A própria animação tem que existir. Nem precisam de trazê-los de lá, porque nós sabemos que, no caso, por exemplo, de Portugal, e via Portugal para a Europa, temos aqui gente, temos artistas em várias áreas que podem criar alguma animação nos próprios stands e chamar as pessoas a ver e assistir, porque isso também é uma forma de se chegar a esses países. Temos é que inventar. Aliás, tudo está inventado. Temos é que beber experiências de alguns países e eu digo muitas vezes que os países africanos de língua oficial portuguesa podem beber a experiência de Portugal. Portugal hoje é um destino turístico maduro, que recebe quase 15 milhões de turistas ao ano, um país de 10 milhões de habitantes. Portanto, há que beber a experiência portuguesa também. E que muitas vezes não fazemos. Estamos em várias sub-regiões e tentamos muitas vezes fazer aquilo que a nossa sub-região está a fazer. E pode não ser a solução. Porque são países de outras origens, com colonizadores diferentes, como eu digo. Portanto, Portugal pode ser uma grande escola neste momento, onde se pode beber muita experiência a nível do turismo. E eu digo muitas vezes que os empresários, os próprios players do governo, têm que vir muitas vezes a Portugal e tentar ver o que se está a fazer aqui de bom.
E isso sem complexos e sem manias. Não, claro. Sem complexos e sem manias. Porque hoje Portugal é um grande destino turístico. É um player. É claramente um player. Queremos ou não, hoje é um grande destino turístico. Nos últimos 8 a 10 anos deu um salto incrível. Diretamente com grandes destinos, como a França, como a Espanha, Europa, que está aqui ao lado. como a Espanha, e tem crescido a nível astronómico. Portanto, temos que juntar também essa experiência. E a Feira de Lisboa, como eu digo muitas vezes, é uma boa oportunidade. Tem que haver mais animação, tem que haver mais comunicação, tem que haver mais barulho. Só fazendo barulho, dizer que nós os africanos fazemos barulho, mas depois chega-se na hora e depois desaparecemos no meio da multidão. Isso não pode continuar. Essa ideia do barulho é uma ideia que deve ser agarrada do meu ponto de vista. Mas, Carolina Morgado, eu vou desafiá-la a fazer uma coisa. E se calhar, enfim, eu também vou tentar atrevidamente, que não percebo nada de turismo, nem percebo nada de promover turismo e muito menos de criar marcas, se bem que eu, enfim, que o marketing também é a minha área, mas é mais académica do que propriamente prática. Dos 5 países, em termos de marca, 2 ou 3 elementos que pudessem caracterizar cada um dos países em termos de criação de uma marca turística para cada um deles. Há bocado falámos de Cabo Verde, que agarrando só no símbolo, e no caso de Cabo Verde é curioso porque eu acompanhei um pouco o concurso, porque aquilo foi feito por concurso do símbolo e tal. E, para ser sincero, havia símbolos feitos por cabo-verdianos, por empresas cabo-verdianas, que eram muito mais interessantes por aquele símbolo que acabou por ser o que ganhou, o definitivo, ganhou o concurso. Não quero entrar em polémicas, mas este é o meu ponto de vista, é estético, absolutamente estético. Haviam propostas cabo-verdianas muito mais interessantes, muito mais apelativas, muito mais chocantes no bom sentido e que davam muito mais a noção daquilo que Cabo Verde deveria pretender ser como destino turístico em termos do simbólico. Agora passemos a Guiné-Bissau. O que é? Ou 3 elementos que pudessem caracterizar a marca turística da Guiné-Bissau. Temos Bijagós, onde está a excelência. Sim, mas como transformar isso em símbolo? Desafio a fazer esse exercício comigo, que eu já ajudarei. Não, eu acho que, por exemplo, a Guiné-Bissau tem o grande potencial que é os Bijagós, não é? Eu não sou formada em marketing, mas a ideia que eu tenho é que a Guiné-Bissau não pode começar pelos Bijagós, porque tem problemas a nível de acessibilidade. Portanto, eu recentemente falei com o secretário de Estado do Turismo da Guiné-Bissau e ele falou-me que a Guiné-Bissau pretende começar pelo ecoturismo. Portanto, acho muito bem que comece por pequenas unidades de ecoturismo. Já tem algumas. Sim, mas a grande marca da Guiné tem que ser a sua biodiversidade. E o ecoturismo também está ligado, e o ambiente, o ecoturismo e o ambiente, as florestas que a Guiné tem, os seus parques nacionais. Portanto, é a partir dali que a Guiné-Bissau tem que se estruturar a sua marca. Eu diria que Cabo Verde, efetivamente, não pode continuar só a promover as suas praias. Não pode ser só as praias. As ilhas estão a ficar saturadas, o Sal e a Boa Vista. Agora vai-se pretender começar a estruturar o Maio. Portanto, tem que criar... A marca também tem que puxar pelo verde, que hoje é Cabo Verde também, pelas montanhas, pelo trekking, pelo turismo de aventura. Portanto, ali é que tem que não esquecendo nunca o seu produto rainha, não é? Que é o Sol e Mar. Pronto. Eu diria que, nesse aspecto, os dois países. Santo Tomé, efetivamente, luxúria. As paisagens luxuriantes de Santo Tomé têm que saltar à vista. O verde. O verde. Os 1000 verdes de Santo Tomé. Santo Tomé tem que conseguir fazer chegar aos turistas aquele cheiro de Santo Tomé, que é o único que eu sinto quando chego àquele país. É um cheiro típico. E ali é que tem que fazer essa aposta forte. Esta aposta forte. É o verde, é aquilo tudo que é luxuriante, independentemente das suas praias, que são virgens ainda. E aqui talvez também
pôr um pouco a tónica no elemento cultura. As casas coloniais Sim, claro, degradadas, mas sim, procurar estão essa coisa muito crioula do europeu e do africano e da própria sim, história. as casas grandes das roças Exatamente, das roças. de facto, são elementos fundamentais. Portanto, eu diria que, não sei se estou a responder à sua questão, mas a ideia é essa. Moçambique, de facto, Moçambique tem praias fabulosíssimas. Moçambique está virado ao Índico. O Moçambique está virado para o Índico, é um único dos nossos países virado para o Índico, e tem que mostrar. Hoje a Gorongosa está a desenvolver-se, portanto, os animais, hoje é procurar, e nós sabemos os safaris fotográficos, portanto, desde que esteja estruturado, hoje é um turismo caro, até é um turismo de gente com dinheiro. Quênia vive muito disso, não é? Acho que vale Claro, 7% sim, do PIB sim. do Quênia. Eu fiz uma vez da Tanzânia ao Quênia de Tanzânia carro. também, outro. E de facto, o safari fotográfico hoje é importantíssimo. E Moçambique também tem que apostar nisso. Angola é um continente, é imenso. Angola tem tudo. Angola tem tudo. Angola quando quiser apostar, de facto, no seu turismo de lazer, tem todas as condições para ser uma grande potência em África, porque tem tudo. Aquilo é um continente, como eu digo, muitas vezes, é como o Brasil. De norte a sul, encontra-se paisagens completamente diferentes, do deserto à floresta, quedas de água, portanto, o Planalto. Boas praias também. Angola tem tudo. E desde o momento que comece a apostar no seu turismo de lazer, tem todas as condições para ser uma grande potência africana. Agora vamos dizer ao contrário. Um handicap por cada um dos países. O que é que funciona negativamente em cada um dos países, do seu ponto de vista? Estamos aqui a tentar ajudar as agências e as direções. De um modo geral, esses países dizem que o turismo é um setor vital do seu desenvolvimento turístico, do seu desenvolvimento económico. Mas, na prática, não é. Então, isso é um handicap geral. Agora... Na prática, não é. E eu tenho acompanhado muito estes países e de facto, está no papel, está no programa dos vários governos, mas, na prática, o turismo não tem poder político. E se não tem poder político, é muito difícil. Porque essa é uma discussão muito engraçada, que é, em São Tomé também se coloca muito, que é por que não dar-se estatuto de Ministério ao Turismo, quando se quer apostar, de facto, no turismo. Ou normalmente dá-se em secretarias de Estado, ou até, no caso de São Tomé, numa direção de turismo, provavelmente vai passar agora a ser uma agência nacional de turismo, algo do género. Quer dizer, falta essa dimensão, de facto, política, mas é assim tão necessário dar esse estatuto de Ministério para que a coisa, pelo menos, ganhe outra importância? Ou... Sim, eu penso que sim. Por um lado, penso que o Ministério é melhor que uma Secretaria de Estado do Turismo. Por outro lado, quem está nos ministérios, no Ministério do Turismo, também tem que ter força política. E nós sabemos que nos nossos países tem que ser assim. Porque o turismo não toca só com o turismo. O turismo está ligado à saúde, porque se o país não tiver hospitais, não tem turistas. Se não tiver estradas, portanto, está ligada às obras públicas, está ligada às infraestruturas, está ligada aos transportes. A educação. A educação. Portanto, há vários ministérios, há vários setores têm que ser mobilizados e coordenados. Económicos e sociais que têm que ser coordenados com o turismo. Portanto, se o turismo não tiver força política, à partida não tem condições de impor, entre aspas, as suas políticas. Ou seja, nunca será possível fazer articulação entre estes setores. Pois, claro, tem que estar ao mesmo nível dos outros setores da sociedade, da atividade. Primeiro. Segundo, o turismo não é do Estado, nem é dos governos. O turismo é feito pelos privados, os gestores privados. É outra questão. Que se põem nos nossos países. Também é uma questão ideológica. Uma questão política e ideológica. Temos ainda um problema tremendo com o estadismo das nossas estruturas estatais. O governo tem que definir políticas do turismo, mas quem tem que executar são os privados. E tem que deixar os privados, criar condições aos privados nacionais e internacionais de investirem e de fazerem o seu negócio. Para investirem, têm que criar incentivos
ao investimento. E a própria legislação nos nossos países não coaduna com o turismo moderno. Portanto, são essas... Até isso é necessário fazer-se, não é? Claro, a própria legislação tem que estar... Hoje o turismo está noutro patamar, está noutra fase. Não é o turismo de há 20 nem há 30 anos. Carolina... O turista hoje sabe o que quer, o turista hoje tem internet, portanto, vai à procura de informação, tem que saber. E o empresário também, o investidor, também quer ter garantias do seu investimento. Quando a Carolina Morgado está aqui a referir-se à necessidade de haver, enfim, não só a estrutura económica, mas também haver legislação, é preciso que as pessoas entendam que o que a Carolina acabou de dizer é algo muito complexo, que vai desde, quando está a falar de legislação, está a falar de um pacote de legislações. Porquê? Porque vai, para entenderem, vai desde a proteção de dados com a emissão de visto online ou o que seja, né, para facilitar a vida, a entrada do turista e não ter que estar as agências, os operadores, semanas e semanas nas embaixadas a tentar despachar vistos, sendo que em alguns dos nossos países quase que é um filme de terror, não é? Claro. Portanto, tem que ir por esse tipo de facilitações. Desde aí até as leis de investimento estrangeiro. Quer dizer, é um conjunto de legislações que, de facto, têm que ser tocadas para tornar essa atividade, essa indústria, uma indústria de sucesso nos países. Portanto, estamos aqui a falar de coisas que são muito profundas e que muita gente não tem a noção da profundidade de algumas delas, não é? Como disse, falou e a complexidade. E da complexidade disso tudo, de facto. Não é? Pois é, por isso é que nós não podemos dizer, pronto, queremos o turismo e pronto, agora venham os turistas. Não é possível. Os países têm que estar plenamente estruturados, tem que haver uma cadeia de valor implantada, de facto. Claro. Tudo tem que estar relacionado. O turismo não pode viver sozinho, os turistas não podem chegar... E a questão do visto, que agora falou aqui, a facilitação dos vistos é fundamental. É fundamental. Hoje há países, por exemplo, Cabo Verde... Ganhou muito com isso. Tem os vistos à entrada no país... Portanto, são questões que os transportes, nós sabemos, o transporte aéreo é um fator fundamental no desenvolvimento do turismo. Muitos casos não existe ou é insípido, ainda é pouco desenvolvido. Há companhias nossas que não podem voar para a Europa. Portanto, há aqui uma série de constrangimentos que ainda impedem países como os nossos, que têm potencial turístico valorosíssimo. Eu conheço muitos países do mundo e muito poucos têm o potencial turístico que os nossos países de língua portuguesa têm. Portanto, tem que se apostar e tem que se apostar já. Carolina Morgado, muito obrigado por ter estado connosco e sorte nessa rubrica que tem no Bem-vindos da RTP África, não é? Que é viajar, e continue, sobretudo, a promover os nossos países como destinos e a tentar colocar-nos também na indústria turística internacional. Isso temos que lhe agradecer. Okay? Então, muito obrigada. Nossa emissão não fica por aqui. Em seguida, fique atento à rubrica Notícias. Seguimos para a atualidade de São Tomense. A Guiné Equatorial, oficialmente República da Guiné Equatorial, é um país da África Ocidental dividido em vários territórios descontínuos no Golfo da Guiné. Desde meados dos anos de 1990, a Guiné Equatorial tornou-se um dos maiores produtores de petróleo do Subsaara. Com uma população estimada em 798.807 habitantes, é o país com o maior produto interno bruto per capita do continente africano e o 69º do mundo. O país ocupa a 144ª posição em 2014 do Índice de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas. É este o país que Patrício Trovoada esteve esta sexta-feira para uma visita de trabalho de 24 horas a convite do presidente Obiang Nguema Obasogo, desde que foi empossado ao cargo de primeiro-ministro em novembro de 2014, com o objetivo de rever alguns acordos já existentes e outras possíveis áreas de cooperação. No Aeroporto Internacional de Malabo, Patrício Trovoada foi recebido com honras militares.
fuerzas navales servindo en Bancara. Depois de receber os cumprimentos de boas-vindas e antes de deixar o aeroporto, o primeiro-ministro são tomense e o seu homólogo Vicente Tommy reuniram-se durante 15 minutos na sala VIP. Depois desse pequeno encontro, a caravana deslocou-se à residência onde ficaria hospedada, para, minutos depois, Patrício Trovoada receber o seu homólogo para um tete-a-tete sem declarações à imprensa. Já ao cair da tarde de sexta-feira, por volta das 20 horas, o primeiro-ministro e chefe do governo são-tomense, Patrício Trovoada, esteve no Palácio do Povo, onde foi recebido pelo presidente Obiang Nguema. Depois do encontro demorado e sem declarações à imprensa, a noite ficou marcada com um jantar oferecido pelo presidente Obiang. No sábado, e sempre ladeado pelo seu homólogo Vicente Tommy, Patrício Trovoada foi convidado a visitar a localidade de Boa Esperança, uma área urbanizada pelo governo para acolher cerca de 3.000 desalojados. 4 anos foram suficientes para que a empresa construtora concluísse, com todas as condições de habitabilidade, mais de 1.000 vivendas para acolher as vítimas de catástrofes naturais. Depois da Vila de Boa Esperança, a caravana visitou Inloco, a central multiuso da Guiné Equatorial com capacidade para alimentar todo o país em termos energéticos e a produção de gás, que conta com o suporte de uma empresa americana. De central elétrica multiuso, a caravana viajou 56 km até Luba, capital do distrito de Biokoso. Ali, só se fez uma pausa de apenas 5 minutos, porque o objetivo era mesmo chegar a Moca. Cerca de 30 minutos depois, e a uma velocidade entre 100 a 160 km/h, chegamos a Moca. Moca é uma comunidade agrícola com cerca de 2.000 habitantes. Além da agricultura, segundo aludiu um responsável da vila, Moca tem outras potencialidades que precisam ser exploradas. Uma delas é o turismo, daí a construção, em 2013, em parceria com o governo turco, deste hotel, com a capacidade para 30 quartos, 14 mini-suítes, 14 quartos simples e 2 quartos presidenciais. Biabá, uma comunidade essencialmente agrícola e com tendências também para a pesca, ficamos a saber que é uma das maiores fornecedoras de produtos agrícolas ao mercado do país. Ali, Patrício Trovoada até foi recebido com a Cananã, uma dança tradicional da região, antes de se reunir com os responsáveis da comunidade. No final dos trabalhos, Patrício Trovoada considerou de positivo a sua visita à Guiné Equatorial. Foi uma visita necessária. Como sabe, a Guiné Equatorial, para além de sermos membros da CAC, é um país membro da CPLP, é um país vizinho, com quem temos tido boas relações. O novo governo em São Tomé e Príncipe devia de fazer essa visita,
O presidente Obiang, com quem tivemos uma longa conversa ontem, é hoje talvez o presidente, com o presidente José Eduardo Santos de Angola, que conhece melhor a realidade política em São Tomé e Príncipe. Falamos então da política em São Tomé e Príncipe e das transformações ocorridas em 12 de outubro. Mas, sobretudo, nós exploramos, quer com o Presidente, quer com o Primeiro-Ministro, quer com os outros ministros, nós exploramos como, redinamizar uma série de acordos que foram assinados e que necessitam, de facto, de passar a uma fase mais prática. Eu quero dizer que há grande disponibilidade da parte das autoridades guineenses, mas, como sabem, temos que reconhecer que muitas vezes um país como o nosso, com as instabilidades que nós conhecemos, perde, por vezes, essas oportunidades de cooperação. Hoje, sábado, visitamos alguns empreendimentos. Como sabem, a Guiné Equatorial é sobretudo vista como um produtor de petróleo e de gás. Mas eu quero dizer uma coisa: nós, os santomenses, temos que tomar consciência que é preciso avançar, porque mesmo nos setores em que São Tomé e Príncipe pode aparecer como tendo uma vantagem comparativa, eu falo da agricultura, eu falo do turismo, sobretudo, mas eu falo também da logística, eu falo de alguma indústria ligada ao setor marítimo. A Guiné Equatorial e outros países estão a avançar, estão-se a diversificar, estão a fazer outras opções para uma economia mais sustentável, e é preciso que nós em São Tomé e Príncipe tomamos consciência disso, que acabemos com os arcaísmos, com as intrigas, com as instabilidades desnecessárias, com as futilidades políticas, para que todos os santomenses de boa vontade, qualquer que seja o seu quadrante político, mas interessado no desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, percebam que nós temos que avançar com uma visão, com unidade, com muito trabalho e seriedade, porque senão, de facto, nós que já estamos um bocadinho atrás, ficaremos definitivamente atrás. Muito bem. Sr. Primeiro-Ministro, a central multiuso que nós acabamos de visitar está muito distante da capital. Significa que poderá vir a haver uma mudança no que respeita à EMAI em São Tomé, por formas a que se descentralize um pouco e que a cidade possa conhecer mais espaços, por exemplo? Não, sabe, a EMAI é a nossa preocupação. As centrais de ciclo combinado, nomeadamente as centrais que possam utilizar um combustível mais barato do que o diesel, é a preocupação do governo. É evidente que o gás, que é principalmente usado cá na Guiné Equatorial, é algo que necessita de grandes investimentos a nível da estocagem. Mas nós falamos do fuel pesado. Nós vimos também que a Guiné Equatorial, na parte continental, faz uma opção clara a nível da hídrica. São trocas de experiência. Eu quero dizer que um país como a Guiné Equatorial, que registrou grandes avanços em matéria de infraestrutura, com algum capital de facto, é um país que conseguiu atrair não só grandes empresas, mas grandes soluções técnicas. E nós devemos nos aproximarmos da Guiné Equatorial nesses aspectos também, para que com o capital conhecimento que este tenha, trazido pelas grandes empresas internacionais, nos ajudem também a encontrar soluções técnicas mais viáveis para um país que é um país pequeno, que é uma ilha, que é um país isolado, mas que tem todo o direito e todas as condições de ser um país evoluído, desenvolvido como os outros. Exato. Acha que a visita a estas províncias hoje, por exemplo, é um suporte para que isto venha a acontecer? Vimos ali, por exemplo, comunidades que vivem através de pesca, agricultura e até mesmo propiciar um bom turismo. Isso poderá ser também um exemplo para São Tomé e Príncipe? Olha, eu quero dizer muito honestamente que nesse aspecto São Tomé e Príncipe não está mal. Mas São Tomé e Príncipe tem que acordar e não tem que pensar que está bem e que tudo tem que ficar como está. São Tomé e Príncipe deve se modernizar. Nós temos potencial.
eu acredito e é o meu feitio, podemos competir, devemos cooperar, mas devemos tomar consciência que é preciso fazer mais esforço, é preciso estabilidade, é preciso seriedade. A Guiné Equatorial, hoje, é um país que cresceu graças ao petróleo e ao gás, mas os dirigentes equatoguineenses dizem que nós temos potencial. E eles conheceram São Tomé e Príncipe, conhecem São Tomé e Príncipe e sabem de onde é que eles partiram para chegar onde eles estão hoje. Daí que eu creio que essas visitas têm dois efeitos. O primeiro, da aproximação com o país irmão. O segundo, de uma espécie de exame de consciência nós santomenses. E temos consciência de facto que temos que avançar e que temos potencial, que não há razões para estarmos atrasados e que depois não devemos queixar, devemos depois nos responsabilizar a nós próprios. Como é que caracteriza essa visita? Olha, uma visita bastante promissora. Nós, com todos estes nossos países vizinhos, os países amigos, vamos por um ponto de honra de trabalhar na credibilidade, no acompanhamento das decisões, na reciprocidade, e eu acredito que esses laços seculares, históricos, pessoais às vezes que existem, serão uma boa base para construirmos de facto uma cooperação que sirva a ambas as partes e sobretudo a ambos os povos. Num curto período de tempo poderá haver resultados dessa visita já para São Tomé e Príncipe? Eu creio que, desculpa sempre, essas perguntas tenho dificuldade em responder. Primeiro porque há coisas que não se anunciam, que precisam ser trabalhadas, etc. Mas foi-me feita a pergunta com Angola, foi-me feita a pergunta cada vez que eu saio. Mas eu quero dizer que a nossa maneira de abordar, sobretudo a cooperação, são ações de longo prazo, que têm às vezes resultados de curto, de médio e de longo prazo. Mas eu acredito que se São Tomé e Príncipe reforçar a sua credibilidade externa, todas essas visitas e as pessoas que vêm nos visitar também, porque nós também estamos a convidar esses nossos parceiros para visitar São Tomé e Príncipe, essas ações todas trarão resultados. Eu acredito que sim. A Guiné Equatorial será, depois dessa minha visita, será objeto de visita de outros ministros em vários setores. Acordamos exatamente isso e veremos depois e anunciaremos depois quando as coisas acontecerão. Patrício Trovoada fez-se acompanhar nesta visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidade, Salvador dos Ramos, e o Ministro da Infraestrutura, Carlos Villanova. Depois da calorosa recepção da população de Biabá, a delegação santomense fez os 68 km de volta, rumo ao Aeroporto Internacional de Malabo para as despedidas. No local ainda houve tempo para que, na sala VIP e ao lado do seu homólogo Patrício Trovoada, falar à imprensa, destacando o valor dessa visita à Guiné Equatorial. Foi uma visita curta, mas uma visita para nós muito importante. Como sabem, a Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe são países vizinhos, irmãos, que pertencem à CEAC, pertencem à CPLP, e é muito importante que dois países como os nossos tenham contactos frequentes, não só para analisar a cooperação bilateral, mas para analisar também outros assuntos de caráter internacional. Sabe que para mim é sempre um prazer, uma honra poder visitar a Guiné Equatorial e ser recebido pelo presidente Obiang-Nguema Basogo. O presidente Obiang-Nguema Basogo é um homem que tem uma grande experiência em todos os domínios e é um homem que também conhece muito bem a política de São Tomé e Príncipe. E depois das eleições de 2 de outubro, o meu novo governo teve essa oportunidade também de poder falar e de receber
os conselhos do Presidente da República de Guiné Equatorial quanto a um imperativo, que é um imperativo que todos os países africanos têm que seguir, que é a estabilidade política, a concórdia, o diálogo e o bom ambiente político entre o poder e a oposição. Eu, nessa visita, tive a ocasião também de poder, informar-me sobre a evolução também do processo político na Guiné Equatorial. E eu saio daqui convencido que os nossos países vão reforçar a cooperação e convencido também que a Guiné Equatorial está no bom caminho e São Tomé e Príncipe também. No es la primera visita que realiza en Guinea, me imagino que será la segunda. ¿Ha notado algún cambio? Cada vez que eu venho cá, eu noto que a Guiné Equatorial está com um grande dinamismo. Eu partilhei isso com a Sua Excelência, o Primeiro-Ministro. O país está com um grande dinamismo e é uma coisa estimulante para nossos países também, porque embora que não haja competição, mas quando vemos a Guiné Equatorial avançar, nós acreditamos que é possível os países africanos avançarem. Camarões, 15 de fevereiro, no Aeroporto Internacional de Yaoundé, cumprimentos de boas-vindas, entoação do hino nacional dos diferentes países e honras militares marcavam a chegada dos chefes de Estado e de Governo dos países da África Central.
Um breve encontro na sala VIP com o primeiro-ministro camaronês Philippe Omoyang encarregue de receber os chefes de Estado. Camarões, país anfitrião, Tchad, Gabão, Guiné Equatorial e a República do Congo estiveram representados pelos respectivos chefes de Estado, enquanto que Angola e Burundi pelos ministros das Relações Exteriores e São Tomé e Príncipe pelo primeiro-ministro e chefe do governo. A República Centro-Africana esteve representada ao mais alto nível pela presidente de transição. De sublinhar que o grupo extremista Boko Haram iniciou os seus ataques na Nigéria, mas desde 2013 tem aumentado a ofensiva, tendo estendido seu raio de ação nas fronteiras dos países da sub-região nos últimos tempos, causando assim centenas de mortes e desalojados. 16 de fevereiro, Palácio dos Congressos de Yaoundé. Paulatinamente chegavam as delegações convidadas ao evento. Exposição de bandeiras dos 10 países que tomaram parte na conferência, uma multidão de camaroneses e atuação de grupos culturais davam as boas-vindas às mais altas individualidades africanas. Na cerimónia de abertura da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo dos Países da África Central, voltada essencialmente para a questão da paz e segurança da África Central, de luta contra o grupo islâmico nigeriano Boko Haram, os principais discursos foram os do presidente do Tchad, Idriss Déby, e do seu homólogo camaronês, Paul Biya, os dois países da região alvos dos ataques deste grupo extremista. Paul Biya deu as boas-vindas aos presentes e, em nome do seu povo, agradeceu a organização desta cerimónia no seu país. Lembrou assim as vítimas que a organização terrorista tem feito nesses países e sublinhou a necessidade de ações conjuntas para acabar com o Boko Haram. Au nom du peuple camerounais, je vous souhaite. Em nome do povo camaronês, eu vos saúdo e desejo uma boa estadia a Yaoundé e agradeço a vossa presença a esta conferência. Como vocês sabem, o meu país, o Tchad e o Níger são as principais vítimas do grupo extremista nigeriano Boko Haram e já causou dezenas de vítimas. A vossa presença demonstra a solidariedade coletiva da nossa organização e a vontade de acabar com o Boko Haram sem rejeitar os valores da civilização. Atualmente, o Tchad, o Camarões e o Níger se entendem com a Nigéria, mas apelamos ao combate em conjunto para continuarmos a preservar este entendimento. Os chefes de Estado do Tchad e dos Camarões defenderam, por seu lado, a necessidade dos países membros da Comunidade da África Central canalizarem esforços para o processo de pacificação e de criação de meios para recompor os estragos causados pelo grupo islâmico nigeriano. Como é do vosso conhecimento, desde 2013 que o grupo extremista nigeriano Boko Haram iniciou as suas ações contra os Camarões, ameaçando por conseguinte a estabilidade do conjunto da comunidade. As suas ações traduzem-se na captura de reféns de civis inocentes, a sabotagem e a destruição de infraestruturas, a pilhagens de bens. Por isso, a nossa missão agora é ajudar os países atingidos na sua reconstrução e reestruturação. Ban Ki-moon, por meio do seu enviado especial, endereçou condolências às famílias das vítimas
e pediu um minuto de silêncio. Referiu ainda que este encontro marca a história da África Central e o processo de reconstrução dos países vítimas das atrocidades do Boko Haram. Exprimer mes condoléances aux familles des victimes civiles et militaires des assauts de Boko Haram. Exprimo as minhas condolências às vítimas das famílias civil e militar das ações de Boko Haram e às forças militares do Tchad, Níger e Camarões por esta árdua tarefa de combate ao Boko Haram. Esta cimeira fica traduzida no esforço conjunto de todos nós para combater este grupo extremista. As Nações Unidas vão continuar a garantir assistência técnica à União Africana e particularmente para com os países alvos das ações deste grupo extremista nigeriano. O encontro durou horas, tendo sido aprovado a declaração de Yaoundé, onde consta uma medida de urgência da aprovação de um orçamento de 100 milhões de dólares destinada a ajudas humanitárias, sanitárias e diplomáticas, particularmente para o Tchad e Camarões, no âmbito do combate ao grupo extremista terrorista nigeriano. Os 100 milhões de dólares serão angariados da contribuição de todos os países membros e, segundo Patrícia Trovoada, o esforço de combate a Boko Haram é um problema global, daí a contribuição da comunidade internacional neste processo.
No final, os países participantes deste encontro lançaram também um apelo às Nações Unidas e a todos os intervenientes neste processo para a resolução da crise centro-africana, para acelerarem o processo político e de reconstrução nacional com vista a permitir que a República Centro-Africana possa dispor de forças de defesa e de segurança para controlar a totalidade do seu território, nomeadamente o Triângulo Camarões, RCA e Tchad. A intenção é evitar que esta zona possa servir de rampa de lançamento dos ataques do grupo terrorista Boko Haram a estes 3 países. Alguns chefes de Estado, chefes de governo e as suas delegações deixaram esta segunda-feira a capital Yaoundé rumo aos seus países, enquanto outros permaneceram até o dia seguinte. Durante estes dias, Yaoundé esteve sob um forte aparato de segurança para proteger os visitantes a Camarões. Termina assim a análise da atualidade da semana. As minhas sugestões para hoje são... Bem, eu ando cada vez mais estranho a escolher as sugestões. Eu hoje vou escolher uma sugestão perversa, mas que dá uma outra dimensão do turismo, para além daquela que nós estamos aqui a falar, do turismo como indústria, como negócio, mas uma outra dimensão humana e humanitária do turismo. Portanto, aconselho-vos a rever, aqueles que já viram e os que não viram, a ver o Hotel Ruanda. É um filme triste, mas que dá bem a dimensão daquilo que podem ser players do setor turístico num contexto de grave crise humanitária. Eu, quando penso no turismo em África, ao contrário de muita gente, enfim, devem dizer que isto não é uma forma de promover-se África, com um filme tão triste e que remete para um extermínio, para uma guerra, para algo tão trágico quanto a morte, mas eu digo que sim, que aquela é uma forma de se promover a humanidade que há no africano e a humanidade que pode haver num profissional do turismo. Aquele é o exemplo claro de que um profissional de turismo não é um tipo que está num sítio para servir estrangeiros, que essa é a ideia básica que nós temos. Não, um profissional de turismo é alguém que conhece muito bem a sua terra e, só assim, ele pode vender a sua terra estando lá. Portanto, vejam o Hotel Ruanda com esse outro olhar, com esse olhar humano, e vejam e revejam esse belíssimo filme. Por hoje é tudo. Na próxima semana vamos falar de um novo tema. Se quiser saber qual é, basta ficar atento. Já sabe, eu espero por si todos os sábados pelas 18 horas. Continuem a seguir-nos na nossa página do Facebook e também no YouTube. Eu sou Abílio Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.